Bom dia, meus amados e amadas, a minha saudação, meu irmão, minha irmã, a você, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje é quarta-feira, 3 de janeiro de 2024. Vamos aqui meditar na palavra do Senhor. Ontem nós falamos sobre renovar a fé em Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre firmando nossa fé em Deus. Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, tá certo? Então, firmando nossa fé em Deus. Salmo 20, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Esse é o mesmo contexto do rei Davi. Ele lá está se preparando para a batalha. E ele faz menção dessa condição de que alguns confiam em carros, outros em cavalos. E ele está citando aqui que faz menção do nome do Senhor, o Senhor nosso Deus. Amém? Esse é o contexto que Davi está falando, tá certo? Assim, carros e cavalos, né? Eu vou pensar aqui na questão de bens materiais. Assim, e ele não coloca a sua confiança só nos bens materiais, ele coloca a sua confiança em Deus, tá certo? O texto está nos mostrando isso de uma forma muito interessante. Quero que você pense comigo a partir desse texto dessa forma, tá certo? Não estou anulando os bens materiais, eles são importantes. Os cavalos lá para Davi eram importantes, os carros eram importantes, tá certo? Tudo o que ele tinha, que ele possuía era importante. Então, os bens materiais são importantes. Mas a questão é colocar a nossa confiança somente neles, tá certo? Nós precisamos usar da melhor forma possível, usufruir daquilo que nós temos, tudo que temos com alegria, mas precisamos de estar com a nossa fé firmada em Deus. Amém? O texto vai dizer, uns confiam em cavalos, tá certo? O Salmo... Todo o Salmo 20 ele vai expressar essa oração de Davi com os seus guerreiros, orando a Deus, confiando antecipadamente no Deus que dá a vitória. Então, naquele tempo, na antiguidade, os cavalos eram carros, né, de puxado a cavalos e tal, eram muito utilizados na guerra, e isso quem possuía levava vantagem sobre os que iriam a pé, certamente, tá certo? Hoje esses carros são substituídos por foguetes, bombas, aeronaves, drones, preparação aí de forma cibernética, né? Então, hoje os cavalos e carros são substituídos por essas coisas que nós vemos aí nos dias atuais. Mas mesmo assim, amado, eu quero chamar a atenção, porque às vezes a pessoa está colocando confiança na sua arma. E a sua arma só vai destruir alguém ou a si mesmo, tá certo? É necessário colocar a confiança em Deus. É o que o salmista está dizendo. Ele não vai confiar apenas nos cavalos, não, tá certo? Ou seja, ele vai confiar em Deus. Isso é importante nós pensarmos sobre isso, tá certo? Porque as pessoas colocam confiança em muitas coisas, tá certo? Colocam confiança em si mesma. Isso não anula a sua capacidade de realização, tá certo? De jeito nenhum. Confiar em você no sentido de saber que você sabe fazer alguma coisa, isso não tem problema nenhum. A questão é que se você colocar isso acima de Deus, né, ignorar que a vida foi Deus que lhe deu, tá bom? Portanto, o salmista diz, uns confiam em carros, tá certo? Ou seja, confiam em bens materiais, né? Confiam nessas coisas que estão em nossa disposição, mas ele vai estar chamando a atenção para isso, tá certo? E ele vai dizer, e outros confiam em cavalo. Assim, cavalos naquele contexto, ele era uma coisa muito útil para a guerra, para a batalha, para o deslocamento, tá certo? E ele usa esse termo contemporâneo para fazer essa afirmação. E outros confiam, e outros em cavalos, né? Então, ele tem a sua cavalaria, mas ele está demonstrando que a sua confiança não está novamente nos bens materiais que ele possui. A sua confiança está em Deus, tá certo? Sabe por quê? Eu vou pegar aqui os cavalos. Os cavalos podiam, correndo no deserto, cair e morrer todos eles, ficar sem cavalo. Mas Deus, ele jamais ficará sem Deus. Amém? É interessante, amados, isso, porque ele disse, e outros em cavalo. Ou seja, a importância que a cavalaria tinha para as batalhas, para as lutas, tá certo? Isso era mais uma dependência material.
ele confia nos seus cavalos, mas a sua dependência não está neles, a sua dependência está em Deus. É muito interessante, porque isso é uma condição de estarmos firmando a nossa fé em Deus. Amém? Eu já dei muito a cavalo, tá certo? Já levei até umas quedas. Estou me lembrando aqui. Mas é importante confiar em Deus, tá certo? Hoje as pessoas, eles confiam no poderio militar que está aí, né? Estão vencendo pela guerra, pelo poder militar. Quem tem mais bomba atômica tem o poder de destruição? Tem, sim, claro que tem. Vai morrer junto também, se o bunker não for tão bom, tá certo? Mas assim, eu estou te convidando para você realmente refletir sobre isso. Nós estamos no começo de um ano, você tem coisas a enfrentar, coisas a fazer. É um começo de um ciclo aí, que você comece esse ano com firmando a sua fé em Deus. Eu vou firmar a minha fé em Deus. Eu tenho bens materiais, eu tenho aqui coisa à minha disposição, tudo aqui, glória a Deus, amém. Tem gente que não tem muito, tá certo? Mas coloque a sua confiança em Deus, amém? Quando ele diz que outros em cavalos, é a mesma condição. Eu fico pensando sobre isso porque na guerra não tem vitória não, tá certo? Só tem perdedor, tanto um lado como o outro, porque morre gente de todos os lados. Estou me lembrando aí da guerra de Israel, Hamas em Israel. É uma grande idiotice do ser humano, é a guerra. Eu penso que isso acontece porque as pessoas não confiam em Deus, não colocam, não firmam a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Firma a sua fé naquilo que imagina, que pensa, no Deus criado, é alguma coisa, e vai brigar. Eu estou me lembrando aqui, desde que Caim matou Abel, a confusão começou, tá certo? O primeiro homicida aí da Bíblia. Mas isso é uma ação de Satanás, amado. Satanás quer colocar guerra entre as pessoas, porque ele é um que só quer o mal, não quer o bem. Amém? O texto vai dizer assim, nós faremos menção do nome do Senhor. Ou seja, é lembrar de Deus, fazer menção de Deus, chamar a atenção de Deus, pensar em Deus mesmo, pensar nesse Deus que abençoa, que age, que faz, nesse Deus que criou os céus e a terra, tá certo? Porque a Bíblia diz que ele criou os céus e a terra, criou todas as coisas. Tem gente que não crê, que não acredita. Eu sinto muito, mas espero que você possa acreditar, porque Deus realmente criou todas as coisas e estabeleceu todas elas, tá certo? Deixa eu só me lembrar aqui. Quando um cientista, aí, um estudioso, descobre uma galáxia nova, ele só descobre, ele não fez, ela já está lá. O Criador já tinha feito. O homem só descobre, o homem só encontra porque tem inteligência, é imagem e semelhança de Deus, tá certo? Estou falando homem, ser humano, homem e mulher, tá certo? Então, quando descobre um planeta novo, não criou um planeta novo, já estava lá, criado pelo Criador, pelo Deus Todo-Poderoso. Então, o salmista diz, nós faremos menção do nome do Senhor, ou seja, vamos para a luta, vamos para a batalha, vamos conquistar aí o 2024 com alegria, produzir, fazer aquilo que é bom, mas vamos fazer menção do nome do Senhor. Olha, quando a Bíblia diz Senhor, é o Senhor Deus. Amém? Isso é fundamental, vocês lembrar-se disso. Eu fico pensando mesmo que isso é uma utopia, tá certo? Mas sonhar não faz mal, tá certo? É uma utopia de fé. Se todas as nações realmente se voltassem para Deus e buscassem a paz em Deus, o mundo teria paz. Mas isso vai acontecer no reinado de Jesus Cristo, quando ele estabelecer. Já falei isso em outros vídeos anteriores aí do ano passado. Se você quiser rever aí, reveja. Já expliquei isso, que Deus vai estabelecer seu reino plenamente na terra. Mas aqui está para os que têm fé, faremos menção do nome do Senhor. E o texto termina dizendo, nosso Deus. Portanto, não é um Deus individual, é o nosso Deus. É um Deus das pessoas, é um Deus que é comunitário. Ele não é um Deus isolado só de um, mas ele é Deus dos que creem. Porque aqui o salmista Davi é um dos que creem, é o crente Davi, tá certo? Ele tem essa confiança plena em Deus e ele diz, nosso Deus. Esse é o nosso Deus pessoal, aquele que nós cremos, é o Deus da Bíblia, é o Deus que a Bíblia revela.
Ah, mas tem muitos livros aí. Tem. Tudo que você imaginar. Todas as religiões, ela tem os seus deuses, tá certo? E elas vão falar sobre eles. Eu falo sobre o Deus criador dos céus e da terra, tá certo? Nesse que estabeleceu todas as coisas e que é dono de todas elas, o criador de tudo. Ele é um Deus. O salmista diz que ele é nosso Deus, entende? É nosso Deus, é o meu Deus, mas é o Deus nosso, de todo aquele que crê. Amém? Eu estou dizendo isso para que você firme sua fé em Deus, tá certo? Assim, o egoísmo, a inveja, achar que é melhor do que o outro, achar que você está plenamente certo. Eu estou dizendo, eu creio em Deus que a Bíblia revela. E não abro mão disso porque eu entendo que a Bíblia está certa. A Bíblia é a palavra de Deus, está certo? O que vem depois disso é criado, é colocado, é acrescentado, é colocado pelos homens, está certo? Portanto, meu amado, minha amada, estou lhe convidando hoje, nesse terceiro dia do ano, para você firmar a sua fé em Deus, está certo? Eu já mencionei aqui que depois que Caim matou Abel, criou a confusão. Essa é a ação do mal na terra. O diabo está na terra criando confusão, criando problema, tá certo? Que Deus possa assim te abençoar nesse dia, que Deus possa te dar graça de você entender e você possa firmar a sua fé no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, que é o Deus criador dos céus e da terra, que ele diz, eu sou. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e você possa de fato firmar a sua fé no único Deus que a Bíblia revelado, que a Bíblia revela e nos ensinando. E ele foi revelado na pessoa de Jesus Cristo, porque Cristo é Deus. Deus te abençoe, o Senhor te guarde, e assim, ele possa gerar fé no teu coração. Em nome de Jesus, amém.